say highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So you say highs and lows, highs and lows. Olá, pessoal. Começamos? Muito bom, muito bom. Primeiro, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar de Azure AI Foundry. O meu nome é Sérgio, sou líder de serviços aqui da SoftwareOne, líder de serviços Microsoft, e vamos falar hoje sobre inteligência artificial e inovação. Explorar um pouquinho o que é Azure AI Foundry, o que essa plataforma faz, como é que ela está facilitando a vida aí das empresas e como é que ela está inovando aí com a Azure AI Foundry, o que a inteligência artificial pode ajudar no nosso dia a dia. Antes de iniciar, dar alguns recadinhos importantes aqui. Primeiro que esse é o primeiro webinar de uma série de outros webinars que vão acontecer aqui pela SoftwareOne, tá? Os próximos webinars também vão falar um pouquinho de inteligência artificial, de segurança, de colaboração, de Azure. Então, para quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Vou pedir aí para a produção colar o link no chat, para o pessoal conseguir se inscrever para os próximos eventos que a gente vai ter aqui, tá? Para falar com a gente também, vamos deixar um QR Code na tela. Só ler esse QR Code aí que nossos especialistas entram em contato com você, se tiver qualquer dúvida, tá? Agora sim, vamos começar para falar um pouco mais aí de Azure AI Foundry. Primeiro, apresentar para vocês aí, estamos com a participação especial de duas pessoas aqui que gostaria de agradecer por estar aqui hoje para falar um pouco desse assunto tão legal. Primeiro, Otávio, nosso especialista aqui da SoftwareOne de inteligência artificial, arquiteto, se apresenta aí, fica à vontade. E aí, pessoal, tudo bem? Baita prazer estar com vocês aqui, nessa iniciativa espetacular da SoftwareOne, podendo compartilhar um pouco mais do mundo da inteligência artificial aqui. A gente tem um público muito amplo, né? Então, a gente vai abordar um pouco aqui do início até a parte, né, overview do que é e tudo mais, até mesmo o tecniquez da coisa. Então, a gente pretende, né, a gente não vai desenvolver uma aplicação do zero aqui, até porque a gente tem, né, uma horinha aqui, mas a gente vai abordar bastante termos legais, muito voltado para o crescimento do uso da inteligência artificial, como que a gente aterriza isso, que pode parecer uma coisa de outro mundo no nosso dia a dia, e falar bastante de governança. É um ponto bastante importante quando a gente fala de inteligência artificial, né?
Então, um baita prazer estar com vocês aqui hoje. Então, eu, juntamente com todo o nosso time de arquitetura de soluções aqui da Software One, a gente está pronto para poder apoiar vocês, tá bom? Boa, Otávio, obrigado. Também está conosco aqui Fábio Pádua, ele é arquiteto de soluções na Microsoft, focado em projetos de inteligência artificial, né, Fábio? Ajuda parceiros, ajuda clientes aí, um super especialista aí da Microsoft. Obrigado demais pela sua participação. Fica à Eu que vontade para se agradeço. apresentar. Obrigado aí pelo convite, para todo mundo aí, pelo espaço. É sempre bom falar de tecnologia, é sempre bom conversar assim com parceiros que também são especialistas. A gente faz um brainstorm, a gente chega em ideias, em soluções inteligentes. E eu tenho aí já uma longa bagagem aí com engenharia de software, né? Trabalho com desenvolvimento desde os 18 anos, logo que eu saí da faculdade. E é um prazer novamente estar aqui com vocês, trocando, compartilhando esse conhecimento aqui. E bem-vindo todo mundo aí. Boa, muito bom, excelente. Falando um pouquinho dos temas que a gente vai abordar hoje, claro, vamos falar de inteligência artificial, mas a gente vai falar um pouquinho também dos pilares da inteligência artificial. Sabe que está no hype, e mais do que isso, né, as empresas já estão utilizando, já é uma realidade em todos os lugares. É uma questão de tempo, existem, enfim, várias empresas grandes de pesquisa que dizem que a inteligência artificial vai estar em 100% das aplicações, é sim ou sim, não tem para onde correr. É uma questão de tempo, e quem chegar lá vai chegar antes do seu concorrente, então, mas também a gente não pode sair atropelando tudo. A gente tem pilares que a gente precisa respeitar. E a gente vai falar disso aqui também, segurança, de governança, para onde é que eu começo, para qual problema eu olho, para o meu problema grande, não, para o problema que eu consigo resolver mais rápido com a inteligência artificial, para aprender como ela funciona. Eu acho que toda essa jornada, ela é importante, a gente tem que, antes de tentar evoluir, nos conhecermos, conhecer o nosso ambiente, entender o que a gente precisa tratar dentro de casa, para então começar a usar a inteligência artificial com inteligência, que é o que faz sentido, né? A gente vai falar um pouquinho aí, então, sobre governança, sobre segurança, discutir boas práticas, que é super importante. E uma coisa bem legal aqui, que o Otávio até já mencionou, é sobre a diversidade do nosso público aqui. A gente tem quase 100 pessoas hoje no evento, muito legal. Estou feliz pra caramba pela quantidade de gente que tem aqui hoje no evento. A gente tem gestores, desenvolvedores, C-levels. Então a ideia aqui é a gente ter esse papo mais tranquilo, é um bate-papo mesmo, super leve. Mas se tiver alguma pergunta mais técnica, pode mandar aqui que a gente vai responder vocês. Então, qualquer pergunta, podem enviar. O pessoal aqui vai mandar para a gente aqui as perguntas, e assim que a gente tiver o momento oportuno, a gente vai colocar essa pergunta aqui no meio da discussão. É claro que dentro de uma hora, muito provável que a gente não consiga responder todas as perguntas, mas a gente deve mandar depois aí para vocês, né? Bom, vamos começar fazendo um overview. O que é o Azure AI Foundry? Como é que ela ajuda? Que tipo de problema o Azure AI Foundry consegue resolver? Começa daí, Otávio? Bora, vamos lá. Bora Na lá. verdade, aconteceu, pessoal, que a Microsoft percebeu que as coisas estavam começando a ficar descentralizadas. Começou a vir um monte de modelo de IA, um monte de coisa, um monte de solução. A gente, né, IA começou lá, começou não, né, mas um pouco mais antigo, digamos assim, machine learning, né, uma coisa de outro mundo, estava muito distante. Aí começou a chegar a parte toda da GenAI, os modelos de aprendizado profundo e tudo mais. E aí, o que que a Microsoft percebeu? A Microsoft percebeu que ela precisava colocar isso dentro de um hub, dentro de um local centralizado, e facilitando o acesso das pessoas, né, das empresas, ao processo de desenvolvimento. Então, agora, ao invés de você ter que navegar entre 5, 6, 10 recursos do Azure e achar os modelos Machine Learning, os modelos de computers, visão computacional, computer vision e modelos de linguagem, etc. Agora a gente tem tudo isso centralizado num único hub, que é o AI Foundry. E um ponto interessante é que é óbvio que a gente continua tendo todas as capacidades avançadas de desenvolvimento, APIs, modelos relacionados a código, C Sharp, Python, etc, etc. Mas o Foundry ele traz uma outra capacidade interessante, que é boa parte do processo de desenvolvimento, treinamento de modelos e tudo mais, é um processo low code. Então a gente consegue já iniciar uma boa parte do processo de treinamento, fine-tuning dos modelos, seleção de modelos e tudo mais, né, numa forma low code. A gente consegue visualizar o que a gente está fazendo.
né? Então facilita bastante o nosso processo de desenvolvimento, né? Não sei se o Fábio tem uma visão diferente vindo da Microsoft, mas é um pouco do que eu vejo com os nossos clientes e um pouco do que a gente tem percebido aqui nos projetos que a gente participa. Não, mandou super bem, eu acho que você resumiu bem. Só complementaria a tua fala, adicionando que a Microsoft tem algumas formas de lidar com inteligência artificial, o que a diferencia dos outros provedores de inteligência artificial que a gente tem hoje no mercado, né? Todas as soluções de IA que rodam hoje dentro do contexto Microsoft, ela passa por uma série de situações de segurança e de governança de dados, né? Então, assim, qualquer solução que está rodando dentro do ambiente Microsoft, como bem mencionado, que tem os pilares ali de como uma inteligência artificial deve se portar, existe essa garantia da Microsoft, que ela vai ser justa, ela vai ser transparente, ela não vai ter bias, ela não vai dizer para que as pessoas façam algum mal umas às outras. Então, todos os modelos que rodam hoje dentro da suíte Microsoft, eles respeitam essa governança. E um dado interessante aqui, né, uma situação interessante, é que se você quiser criar uma solução que extrapole um pouco esses bloqueios, por exemplo, né, na área judicial, existem algumas situações ali de crimes, de violência e tal. E você precisa enviar um formulário para a Microsoft justificando o negócio para que passe por uma aprovação, de tão sério que a Microsoft segue isso e ainda corre o risco de não ser aprovado, porque precisa ser bem descrito por que você quer sair um pouco desses guarda-reios que a Microsoft coloca em seus modelos. Então, inclusive o CEO ali de IA da Microsoft disse que a ideia da Microsoft é que as crianças usem a inteligência artificial de uma forma tão confiável que os pais não precisem se preocupar. Então, o AI Foundry é o hub de modelos de IA da Microsoft hoje. Então, só para adicionar aqui na sua fala. A gente está com uns probleminhas aqui na câmera, toda hora a câmera aumenta, diminui, aumenta, diminui. Não sei se é só comigo, Não, é com mas todo mundo, mas o pessoal tá para tá resolver ajustando. aqui. Mas eu Tá acho que o bom. importante é a voz sair aqui, eu acho que Tá deve bom. estar rolando legal. Bom, Fábio, muito legal isso que você colocou aqui. Eu acho que uma das grandes vantagens, eu acho que diferenciais da Microsoft, quando a gente fala de inteligência artificial, é porque ela já estava preparada para todos os outros workloads que já existiam. Então, tem o Azure Key Vault, que guarda as chaves, guarda as senhas, então eu consigo utilizar ele também para que algumas informações de como acessar chaves que acessam ali modelos de inteligência artificial também sejam guardados aí. Então a gente já tinha o Purview, que guarda os dados, que consegue ver se tem algum dado sensível que deve ser protegido. Ela vai olhar para a inteligência artificial também. E a gente tem a família Defender, né? Então, logo que saiu a inteligência artificial, tem um módulo também que já é EDR, ele já olha para vazamento de dados, protege os endpoints, protege servidores, outros workloads que rodam no Azure também, Shadow IT. Ele também está usando IA para, aliás, protegendo a inteligência artificial também, porque a gente sabe que a IA trouxe muita facilidade, mas ao mesmo tempo ela trouxe mais responsabilidade para as empresas, porque a facilidade ela vem com, eu não diria com preço, mas com um desafio muito grande, que a gente precisa proteger esses dados, né? A gente sabe que a gente vai ter esses dados lá dentro, são dados corporativos, porque eu estou treinando uma IA para resolver o meu problema dentro do meu negócio, dentro do meu contexto, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter certeza que essa informação está segura como sempre teve, né? Eu acho que o grande diferencial do Foundry é que todos os módulos, né? Eu acho que algumas coisas ainda estão migrando, mas todos os módulos de inteligência artificial estão lá dentro. E isso ajuda bastante, né? No final das contas, porque eu tenho tudo centralizado. Então, assim, uma das discussões que a gente tem sempre nas rodas técnicas é que é como se fosse um hub, né? É um hub de inteligência artificial que a gente encontra tudo que a gente precisa e da forma que a gente precisa também lá dentro. E falando um pouquinho de casos práticos, eu acho que a gente tem muita coisa legal, multimodal, não, agente eu acho que é uma coisa que depois que
depois que a inteligência artificial ela ficou um pouco mais acessível para todo mundo, eu acho que é o ponto de partida para todo mundo, né, para conhecer. Mas a gente sabe que existem vários outros modelos que ajudam, né, de formas diferentes as empresas. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos exemplos que a gente tem aqui. Eu não sei se quer começar, Fábio, falando de algumas experiências que você já teve, sem citar nome de empresa, mas eu acho que é legal a gente falar de alguns desafios que a IA conseguiu ajudar nos nossos clientes aqui. Depois o Otávio pode complementar um pouquinho também. Eu posso dar uns exemplos bem interessantes, uns use cases, né? Primeiro, eu quero destacar que a Microsoft tem uma parceria muito forte com a OpenAI. Ela detém, né, um share muito grande da empresa. Então, todas as soluções criadas ao redor de inteligência artificial pela OpenAI, ela já está disponível dentro do AI Foundry ali, né, praticamente no mesmo dia, talvez com algumas horas ali de delay para aparecer já as opções para você conseguir utilizá-los. E a Microsoft também não é fechada, ela já foi fechada por muito tempo no passado, né? Existia aquela guerra Linux versus Windows, .NET, Java, aquelas brigas todas, né, que desenvolvedores, que pessoas gostam de fazer, as pessoas que são fãs de alguma tecnologia. Mas a Microsoft ela começou a fazer parcerias muito interessantes, né? Tem parceria com a Grok, do Elon Musk, né? O proprietário da Tesla, Twitter, SpaceX. Recente agora, inclusive, na semana passada, que a gente teve um evento, o Ignite Mundial, foi divulgado que a gente fechou uma parceria muito forte com a Anthropic. A Anthropic tem se destacado muito, principalmente na parte de modelos especialistas em desenvolvimento de software. A gente pode depois explorar um pouquinho esse tema também, se der tempo. E o que eu percebo é que as empresas estão começando a adotar inteligência artificial dentro das suas aplicações e, às vezes, sem os usuários nem saberem que tem uma inteligência artificial ali por trás. Isso não é para pôr medo nos usuários ou dizer que está roubando algum dado ou coisa nesse sentido. Não, é para justamente acelerar ou aumentar a produtividade daquela aplicação, daquela situação, de algum problema de negócio. Um caso super interessante que eu tenho aqui, que eu tenho acompanhado, é numa empresa de companhia aérea que colocou uma inteligência artificial para poder reduzir o tempo de táxi, né, que é um tempo caro. O tempo de táxi, para quem não sabe, é o tempo que o avião pousa e decola, né, esse intervalo de tempo. E assim que ele toca o solo, os IoTs da aeronave, né, começam a mandar sinais ali, e esses dados passam por um modelo que foi treinado com o manual daquele avião. E aí esse modelo percebe o que precisa fazer ali em sequência, até de forma mais rápida, para poder agilizar esse processo, melhorar o tempo de embarque das pessoas que vão para o próximo voo, e com isso ela teve ganhos absurdos de valores. Então, pensa que as pessoas que estão ali operando a aeronave, tanto da tripulação, quanto da limpeza, da parte de mala, da parte de combustível, todas as aplicações que estão rodando ali têm uma inteligência artificial agilizando o processo para que aquela situação seja mais rápida e traga ganhos financeiros para a companhia. Não só esse, vários outros, né? A gente tem aí questões do setor financeiro, todas as indústrias hoje, como bem colocado aqui, estão explorando a adoção de inteligência artificial. Então, eu acho que o AI Foundry é um ponto bem interessante de partida. Acho que um ponto legal que a gente pode trazer aqui junto é um pouco do processo, né? De como foi colocado o AI Foundry no processo já existente. Né? Muito provavelmente, aí Fábio talvez tenha mais contexto, mas o processo precisou, de certa forma, ser ajustado, seja pouco ou seja muito, para aterrissar a inteligência artificial de forma a trabalhar como se fosse, digamos, mais um colaborador ali, ou mais um pool de colaboradores trabalhando juntos. Né? E a gente associando um pouco o processo com dados, é aí que a gente tem, na nossa visão aqui enquanto software, um sucesso nos projetos. Por quê? Por que a gente está falando isso? Muitas das vezes a gente, eu vou pegar lá um modelo GPT-5, um modelo de reasoning, um modelo mais de aprendizado profundo e tudo mais, vou colocar lá e vai dar certo. Não é só isso. Não é só isso. Não é só um modelo de machine learning que vai categorizar sozinho alguma coisa para mim. Não é só chegar para o lugar e vamos. Né? É tão fácil quanto. Porém, a gente não espera que a gente plugue em um banco de dados cheio de coisas que a gente não quer. Né? Digamos assim. Ou mal estruturado. Então, a gente está falando de IoT aqui nesse processo. Então, o IoT já está
digamos ali, trazendo essa informação para a gente. Isso precisa ser consolidado. Já deve ter sido feito um processo de análise do back-end ali, banco de dados e tudo mais, de uma forma a garantir que a inteligência artificial ali, não sei que modelo que trabalha nesse caso, mas para garantir que a inteligência artificial leia isso e consolide essa informação dentro do processo já existente. Isso é um ponto Exatamente. importante. Se a gente não tem o processo bem definido, se a gente não tem o dado bem definido, a inteligência artificial só vai atrapalhar o processo. Sendo bem sincero, essa é a verdade. Porque ninguém sabe o que está acontecendo, a inteligência artificial vai resolver um monte de coisa mais ou menos, não tem início, não tem fim, então a gente tem problema. Então é importante a gente falar que, legal, o AI Foundry é muito interessante, porque a gente tem como se fosse uma Ferrari aqui, onde a gente pode colocar e ir jogando e vamos para frente, mas a gente precisa também pensar nos boxes ali, né? Pensando em Fórmula 1, teve recentemente aqui no Brasil, mas pensar um pouquinho nos guardrails, um pouco no processo de dados, um pouco nos processos mesmo, até mesmo de governança, né? Uhum. Então, é um ponto de bastante atenção aqui, né? Se eu posso complementar aqui uma tréplica, você tocou num caso bem interessante, porque é bacana falar de casos de sucesso, né? De casos que as empresas conseguiram adotar a inteligência artificial e ter um resultado positivo. Existem também o oposto, existem empresas que investem numa aplicação de inteligência artificial e, na verdade, nem precisava de uma inteligência artificial naquela solução, né? Eu acho que esse momento de discovery do negócio com especialistas em inteligência artificial ajuda muito a atingir um objetivo, né, para saber se realmente o que precisa é uma IA. Saiu um estudo aí, publicado, não lembro se foi MIT ou Harvard, se procurar em algum buscador aí encontra fácil, que cerca de 80% dos projetos no último ano que tentaram acelerar algo com inteligência artificial não foram para frente, foram abandonados, porque não tiveram o retorno necessário. Então, a Microsoft também se preocupa com isso, né, que as empresas coloquem recurso financeiro e humano em soluções que realmente necessitam desse tipo de abordagem, né? Então, foi um bom ponto que você trouxe aqui, viu? E a gente tem ferramentas que apoiam nesse processo, né? Business Case Builder, por exemplo, da Microsoft, é uma das ferramentas Sim. que está no meio do jogo. A gente tem frameworks de desenvolvimento das aplicações, né, que apoiam no processo de aumentar o ROI, entender o business case de fato, né? É importante a gente reforçar, pessoal, não é só sair plugando inteligência artificial nos processos que vai dar certo. A gente precisa, assim, um dos grandes diferenciais é a gente, de fato, ter um norte, a gente saber para onde a gente quer ir, a gente saber onde a gente está, onde a gente quer ir e ter uma ideia de um caminho. Às vezes esse caminho vai começar como um POC. É isso Vai aí. começar com uma prova de conceito pequenininha, que a gente só vai mostrar um pouquinho da coisa. Mas aos poucos a gente vai conseguindo escalar essa solução de modo a ela se tornar uma solução enterprise. E aí sim a gente vai ter o ROI lá no final. Um cenário que aconteceu aqui dentro da Software One, vamos falar de caso de sucesso, um cliente nosso do setor bancário, onde a gente começou com um POC, ele tinha, né, um problema ali a nível de ouvidoria. Para quem não sabe, né, o banco ele atende ouvidoria vindo do consumidor.gov, vem do Procon, vem do próprio Bacen, vem dos próprios canais de ouvidoria, né, de telefone, e-mail, etc., do próprio banco. E, em média, eles têm algo em torno de 10 dias, não lembro se úteis ou corridos, para ter a resposta, né, dessa demanda que chegou de ouvidoria, né? E nesse processo, esse banco especificamente, ele fazia o processo de fim a fim manualmente. Era uma ferramenta como se fosse um ITSM, era um chamado que era criado com todo o detalhamento ali do cliente e tudo mais. Eles navegavam por filas, consultavam ferramentas legadas de back-end ali para consultar o cliente, cadastros, créditos, etc, etc, né? E na mão o pessoal precisava montar uma minuta, que é a resposta ali oficial. Poxa, de fato você foi encontrado com débito aqui no banco, não, etc. Na mão, esse processo inteiro era manual. E aí sim a gente começou. Por que eu falo do processo estar bem alinhado e a gente ter o início e o fim bem determinado para a gente ter o como sendo desenvolvido? Porque eles tinham o problema, é o início. Eles sabiam que eles queriam reduzir o tempo de entrega dessa minuta. O grande objetivo era entregar essa minuta de uma forma mais clara e, obviamente, reduzir aumentar o NPS, né? Reduzir as métricas ruins de avaliação, né? Uhum. E aí, nesse processo, o que a gente fez? Vamos começar com o POC, vamos pegar um de todos os possíveis motivos de reclamação de um cliente, vamos pegar um motivo vindo de um único canal, por exemplo, Procon, e vamos tratar esse carinha. Vamos fechar o processo de início ao fim. A gente conseguiu entregar valor.
onde eles tinham uma média, se eu não me engano, eles entregavam em torno de 9 dias. O SLA deles eram 10 dias, eles conseguiam atender em 9. A gente conseguiu reduzir para 6 ou 7 dias nesse processo. Óbvio, tem bastante coisa manual, sistemas legados que podem ser automatizados posteriormente. Mas assim, a gente já teve um ganho. Foi objetivo, a gente conseguiu um pontinho aqui no processo todo. E aí depois a gente, ao provar valor no pequeno, a gente conseguiu, obviamente, ganhar forças para escalar isso. A gente usou modelos de classificação do próprio AI Foundry para fazer isso. A gente roteia os chamados Legal. automaticamente dentro da solução usando o Foundry. A gente utiliza modelos de linguagem, modelos GPT para gerar o texto da minuta, né? E o humano, ao invés dele, como o pessoal fala, vai perder o emprego. Pessoal, ninguém perdeu emprego nesse processo. O pessoal passou, ao invés de ficar digitando loucamente o dia todo, escrevendo minuta, o pessoal está revisando minuta agora. E foi engraçado porque a gente não esperava isso. A gente entregou o POC e a gente começou a ter uma ideia com o cliente. Poxa, a gente consegue escalar essa operação de vocês. A gente consegue escalar essa operação, não necessariamente aumentando o nível o tamanho da operação de pessoas, né? O custo da operação. E aí a gente entregou o POC, passaram-se 2 meses, a gente ainda não estava no processo do projeto final, passaram-se 2 meses, esse banco herdou uma operação de empréstimo consignado, onde ele tinha algo em torno, se eu não me engano, de 500 reclamações antes, e pós se tornou algo em torno de 3.000 reclamações por mês. Então eles multiplicaram a demanda e não necessariamente precisaram escalar o time igualmente. A inteligência artificial pôde apoiar no processo de resposta. Então isso gerou ROI. Foi, digamos, fácil, porque o projeto é bem complexo, mas foi fácil provar esse ROI. Porque foi bem na mão ali, sabe? O pessoal pôde ser palpável. Não precisei abrir um processo de contratação, toda aquela coisa. Não, eu coloquei a inteligência artificial e consegui escalar o negócio. Isso é inteligência artificial na prática. Isso é resultado, né? Exatamente. Acho que o maior desafio de todos, e é uma das coisas que normalmente quando a gente está batendo um papo aí com as empresas, com a galera, é onde a gente tem a maior dificuldade, que é onde eu começo? Se eu investir dinheiro eu vou ter ROI? Cara, eu tenho um problemaço aqui, a inteligência artificial vai me ajudar, e realmente, como o Fábio acabou de falar, às vezes não é inteligência artificial, como eu disse antes, inteligência artificial ela vai estar em 100% dos casos, mas nem sempre em todos os problemas, das aplicações no caso, né? Mas não em todos os problemas. Porque tem problema que uma simples automação vai resolver. Mas tem problema que talvez a automação e inteligência artificial, que agora a gente tem o CUA da Microsoft, ele consegue apoiar com automatização e também com computer vision, que consegue ver, o botão mudou de cor, o meu robô não vai parar, porque ele vai entender que o botão continua o mesmo, ele vai conseguir seguir aquele fluxo de automação, que seria aquela tarefa um pouco mais dummy, né, que a gente chama que é, por exemplo, todo dia eu preciso exportar um relatório. Por que uma pessoa precisa exportar todo dia esse relatório? É mais fácil eu conectar uma inteligência artificial que vai fazer isso por mim, e talvez até analisar parte desse relatório para entregar depois, né? Então, o que eu tenho percebido muito nas conversas é essa grande dificuldade, por onde eu começo. Se eu fosse dar uma dica, talvez, para o pessoal que está ouvindo aí, focar onde a gente vê que a inteligência artificial vai ter um pouco mais de ganho, que é realmente isso que o Otávio falou. Não focar no maior problema. Porque normalmente a decisão de cancelar os projetos, isso vem na automação, quando a inteligência artificial não estava tão no hype assim, na época da automação isso também acontecia muito. Legal, quero automatizar. Aí o cara pega o maior problema que ele tem na empresa dele, que tem 2.700 processos, não deu. Não, você tem que pegar um processo pequeno, que também é uma dor, mas você tem que começar a testar, experimentar. Isso aqui vai me ajudar, isso aqui não é muito legal, a gente tem que continuar fazendo, talvez tenha que evoluir um pouco. E assim você vai testando e você vai implementando nas coisas que fazem sentido. Mas não foque no problema, foque na solução. Como é que a IA soluciona o meu problema? Algo nesse sentido. Não sei se vocês concordam aí comigo, mas eu acho que é mais ou menos esse o caminho, né? Não, sim, concordo, e a gente usa uma sigla, né, o RPA, para as automações, ele não morreu, acho que nem vai morrer com a inteligência artificial. Acho que muita coisa é possível adotar, automação em processos pequenos, você falou certinho o caminho feliz, né? Começa entendendo o problema
E eu quero reforçar aqui a necessidade de ter pessoas ou empresas que conhecem a inteligência artificial a fundo para apoiar nessa jornada, né? A gente da Microsoft sempre orienta os especialistas a apoiarem em contextos assim, para que você consiga atingir ganhos efetivos, né? Porque a inteligência artificial, no fim do dia, não é barata. Hoje, a Microsoft investe pesado em data centers, né, com GPUs, e agora já estão até construindo TPUs, né, que é o Token Processor Unit. Então, pensem que antigamente a gente tinha CPU, que era o core do computador, agora a gente vai ter a mesma unidade de processamento, mas específica para tokens, que é o que a inteligência artificial usa aí por baixo do capô, né? Então, são data centers gigantescos, não é barato manter uma estrutura dessa. Então, se você for lá e adotar a inteligência artificial só porque quer ser uma empresa que usa inteligência artificial, acho que o caminho não é esse, vai ser dinheiro sendo gasto e desperdiçado, né? Então, reforço aqui a mensagem de que é importante ter um acompanhamento de pessoas que conheçam do tema para conseguir ter ganhos efetivos, né, na implantação de uma solução inteligente. E pegando um pouco esse gancho aí, tem uma galera diversificada aí, como eu falei, mas eu acho que o pessoal quer ver a cara do AI Foundry, Fábio. Eu acho que seria legal a gente mostrar. Vamos mostrar. Assim, se eu fosse desenvolvedor, não sei nem por onde começar. Como é que eu entendo? Onde é que eu acesso? Que tipo de modelos eu tenho disponíveis hoje já para carregar? Quais modelos eu tenho mais avançados? Se você puder dar uma palhinha aí para a gente, Fábio. Posso. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela já? Ou como é que tá aí? Estamos vendo. Boa. Bom, como eu comentei, muita coisa nova saiu, tá, pessoal? Então, assim, não se apeguem ao layout da tela, porque pode ser que daqui uma semana eu esteja diferente. As coisas estão acontecendo muito rápido no universo de inteligência artificial. Existem empresas também brilhantes no mercado, né, que também criam soluções. Então, existe uma competição, né, quem que lança a solução melhor, quem que consegue ter um ecossistema mais completo. E a Microsoft tem o AI Foundry, que é essa plataforma aqui. Ela tem um design aqui bem simplista, e a ideia é essa mesmo, de ser rápida, de ser ágil. Eu já estou conectado em um projeto, mas basicamente, né, como foi mencionado lá no início da conversa, a Microsoft uniu todos os recursos em um lugar só. Então, quando você cria algo aqui dentro do AI Foundry, ele provisiona, está conectado à minha conta no Azure também. Então, existe uma integração muito forte aqui, porque às vezes precisa de computação, precisa de ganhar escala, precisa de alguma coisa específica, e você consegue fazer tudo por essa suíte aqui do AI Foundry. E no Quick Start aqui embaixo, você já tem até snippet, código pronto para você copiar e colar e começar até a abrir o VS Code para quem é desenvolvedor e começar a explorar ali o uso de um modelo. Você tem aqui, pode mudar a linguagem, né? Existem só 2 mapeadas hoje, mas com certeza vai evoluir, vai aparecer mais opções. Dentro do AI Foundry também você tem várias SDKs, caso você queira entrar mais a fundo ali na codificação, né, no ProCode, né, dos agentes, ou de uma solução de inteligência artificial. Então, você consegue de cara aqui já começar a codificar. A Microsoft também investe muito em documentação. Eu deixei alguns links abertos, se der tempo eu vou mostrar para vocês. E como eu disse, né, código-fonte, a Microsoft também está entrando de cabeça no mundo open source. Muitos aceleradores, projetos já prontos, demonstrações, how-to, né, como fazer, guias rápidos, você encontra na plataforma GitHub da Microsoft, né? Então, aqui de cara, né, eu posso ter um botão aqui em cima que eu posso começar a construir, né? E eu posso criar um agente, tão simples quanto clicar no botão, criar um workflow com inteligência artificial, seria um RPA e uma automação, mas usando IA junto. E eu posso aqui procurar os modelos, né? Eu vou começar com os agentes. Então, basicamente, eu vou dar um nome para o meu agente. E já está pronto, meu agente, está criado. E aqui eu posso escolher, né, qual modelo eu quero colocar dentro do meu agente. Esses modelos eu já tenho disponível já para minha conta, porque, como eu disse, né, tem um custo. Então, quando você provisiona, você reserva um pedaço de uma central de processamento para você, e aí você tem uma cobrança de quanto você interage com esse modelo. Mas, basicamente, eu tenho meu playground aqui, ó. Então, eu fiz um deploy do GPT-4, e eu posso escrever uma introdução aqui, ó.
Act as History Teacher. Eu gosto de usar o inglês, tá, pessoal? Pode ser português também, porque ele é multilingual, mas é mania aqui, então não precisa ser isso. E aí eu posso começar a testar ele aqui, ó. Build the Great Wall China. E aqui é a interação como se fosse um chat GPT, né? Então, que é o popular aí no mercado. Então, você começa a conversar com o agente, você percebe a resposta do agente. Nesse playground, a ideia dele é você garantir a qualidade do seu agente. Às vezes está retornando muita informação, eu posso diminuir. Então, você pode trabalhar as instruções, não precisa ser uma linha pequenininha, pode ser uma linha maior, você pode deixar ele bem específico e testar o que esse agente está fazendo. Eu vou deixar ele assim só para ter uma ideia. Eu salvo meu agente que vai salvar as instruções. Mas o interessante aqui, pessoal, a gente pode começar a trabalhar coisas no meu agente que eu posso dar ferramentas para ele muito simples. Então, eu posso conectar, subir arquivo. Às vezes eu quero fazer um agente especialista em alguma situação específica da empresa e a documentação de um manual, de algum produto está aqui, então eu quero que ele age em cima desse manual, então ele vai aprender com o seu manual. Eu posso usar para ele procurar na internet, enfim, eu posso criar novas ferramentas, e aqui tem os conectores também, eu posso procurar em arquivos, analisar código de programação, eu tenho conexão com multibancos de dados, né, usando Fabric, enfim, tem uma série, tem catálogos aí que eu posso procurar, conectores, então são páginas e páginas aqui de ferramentas que eu posso dar para o meu agente. Eu posso criar memórias, a forma que o meu agente vai se lembrar de interações passadas, e de novo, essa memória precisa ser armazenada, precisa de storage, então tudo isso que você cria aqui, configura aqui, vai servir para você depois operar com esse agente lá na frente. Eu já vou mostrar para vocês. Outras novidades também que a Microsoft trouxe no AI Foundry, é você ter a habilidade agora de monitorar o consumo do seu agente, de você ver como que ele está se comportando, como eu acabei de criar, esse não tem nada, eu tenho outro ali que está retornando algumas coisas. Eu tenho capacidade de fazer um trace, que é saber de onde partiu a sua estação, até onde ela foi, que hora que ela voltou, para onde ela foi. Então, tudo isso está sendo evoluído também para dar mais informação para vocês terem controle total de como está sendo usado os agentes. Então, assim, dá para fazer várias configurações aqui, tem as mais diversas. Acho que teria mais de uma hora para explorar todas elas. Mas uma das coisas bem interessantes que eu queria mostrar para vocês é a parte dos workflows. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Então, quando eu venho aqui no meu workflow, perceba que eu tenho um aqui já, um template, né, de um workflow sequencial. E aqui ele traz já exemplos prontos para fazer coisas rápidas, né? Então, nesse workflow de template aqui, que eu não vou salvar, são 3 agentes conversando. Um agente ele vai ser um especialista de marketing, um analista de marketing, o outro vai ser um criador de copywriter e o último vai ser um editor de marketing. Então, eles se conversam para chegar numa solução específica para marketing. Então, tem vários templates desses também que você encontra aí nos open source da Microsoft, mas eu criei um aqui bem simples, quer ver? Para demonstrar aqui rapidinho, esse workflow demo aqui, eu criei, já tinha previamente, ele é bem simples. Eu criei um agente, e esse agente, basicamente, ele vai usar a internet para olhar a cotação do dólar nesse momento, e ele vai salvar essa informação numa variável local. Então, existe uma guia de como criar esses workflows, trabalhar um pouco de low code aqui, mas vamos ver como é que ele funciona aqui. Ó. Eu vou dar um review aqui nele, e vou falar para ele inicializar. Então, reparem que ele chamou o meu agente pegou, olhou quanto está a cotação do dólar, e é interessante que aqui ele olhou em 2 sites. Tem hora que ele usa Google, tem hora que ele usa outros sites para chegar na informação atual. E aí ele viu que está 5,40 nesse exato momento, $1, e aí ele grava essa informação dentro de uma variável que eu imprimi ela nesse send message, que aí eu posso interagir com outras coisas, né? Então, por exemplo, posso criar um agente que monitora a cotação do dólar para tomar alguma ação, para fazer alguma coisa. Eu posso conectar ele num storage, bater em alguma API que eu tenho da minha aplicação. Então, assim, a ideia é que você possa consumir esse fluxo na sua aplicação, no seu dia a dia. Pode ser, como foi mencionado anteriormente, para o pilotável, você pode subir um arquivo
e aí ficar monitorando se aparecer um arquivo novo naquela pasta e já executar um agente para fazer alguma coisa em cima disso. Então, aqui a ideia é utilizar a inteligência artificial para acelerar os ganhos em cima disso, tá? E, de novo, eu posso configurar muito mais a fundo o meu agente para ele poder ter outras ações. E como eu comentei, né, só voltando aqui rapidinho, a gente hoje, dentro da... vou voltar no começo, porque é mais fácil dar um discover aqui nos modelos. A gente tem hoje no catálogo da Microsoft mais de 11 mil modelos, né? E eu recebo sempre perguntas sobre isso. Qual modelo eu tenho que usar? Qual que eu escolho? Então, assim, aqui existe... Você tem um catálogo completo, né? Então, se eu quero gerar vídeo, tem uns filtros aqui do que você quer fazer, se é por imagem, se é direto do Azure ou se é dos laboratórios do Foundry. Você tem várias coisas aqui, né? Quem que é, como eu comentei, o Anthropic, que é recente agora, então eu posso escolher os 4. E quando você clica no modelo e vê os detalhes dele, aqui te fala uma série de coisinhas, né? Como operar, que jeito que eu vou trabalhar com ele. Tem a precificação aqui embaixo também, que você pode ver na tabela oficial da Microsoft. Então, enfim, tem uma série de situações aqui que você pode utilizar os modelos. E aqui no começo, salvo engano, você consegue compará-los. Não é aqui, deixa eu lembrar onde que é, acho que é o overview. Você consegue compará-los, você vê o índice de qualidade baseado num geral, num escopo geral que todo mundo está usando. Por custo, então você percebe que esse daqui é um pouco mais caro, um pouco não, muito mais caro, né? Ou mais barato, 15 centavos. Então aqui você tem até os leaderboards dos modelos mais utilizados, enfim. Tem uma série de opções para você comparar, para você testar, para você explorar antes de colocar isso para rodar, até olhando também para ser mais preciso aí no custo. Querem que eu explore alguma coisa específica aqui, Otávio? Quer complementar alguma coisa aqui? Você que também tem bastante domínio nessa ferramenta. Pô, excelente. Eu acho muito legal mesmo. O portal do novo AI Foundry é novo, de É fato novo. novo. Acho que deve ter, não tem nem uma semana isso, Um possivelmente. pouquinho mais, mas é novo. É bem novo. Mas é bem interessante essa nova visualização do portal. Mas assim, quando a gente fala de AI Foundry, não necessariamente a gente está limitado, digamos assim, ao portal do AI Foundry. Né? Quando a gente fala de criação de agentes, a gente está falando de criação de soluções, a gente não está 100% limitado a esse portal, né, que o Fábio mostrou. Ali a gente vai, de fato, escolher o modelo, a gente vai treinar, a gente vai customizar o modelo, vai fazer alguma coisa relacionada a multi-agentes e tudo mais. A gente vai ter bastante coisa para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que isso é um recurso hospedado dentro do Azure. E a gente continua tendo as mesmas capacidades de segurança, governança, etc., do Azure. Então, isso quer Sim, dizer o quê? A gente precisa hospedar esse projeto, esses recursos, atrás de uma rede confiável. A gente precisa ter um RBAC bem estruturado para trabalhar. A gente precisa hospedar as mesmas boas práticas de identidade que a gente já conhece, ou deveria conhecer, do Azure, né? A gente precisa hospedar aqui. A gente vai ter chaves de API aqui que vão ser utilizadas para consumir esses recursos. Onde é que a gente vai hospedar isso? A gente já tem o Key Vault disponível também. Então, é importante a gente pensar não só na capacidade do Foundry de expor inteligência artificial, o quão bom é a plataforma, o quão boa é a plataforma, mas também o quão interessante é toda a suíte por trás dela, todo o hub, como a gente mencionou. Então a gente está falando aqui, a gente não abordou esse ponto, mas a gente está falando muito de agentes, em algum momento a gente poderia abordar o RAG. Então a gente vai ter vetorização, indexação de bases, a gente vai ter aqui, seja bancos locais, seja bancos em nuvem Azure, multi-cloud, bancos estruturados ou não estruturados, né? A gente vai ter, por exemplo, Azure AI Search nesse processo de vetorização e indexação dessas bases, mas, poxa, e aí? Como é que eu protejo? Como é que eu sei que o meu dado lá no meu banco de dados está protegido? Será que eu não tenho uma informação pessoal, por exemplo, aí sendo navegada, sendo exposta em texto limpo no meu banco? Será que eu não tenho ali, às vezes, a inteligência artificial expondo ou super expondo uma brecha de segurança que eu tenho no meu banco? Então a gente tem agora outros recursos, como por exemplo o Defender for Cloud e o Microsoft Purview, trabalhando aqui no contexto todo da coisa. Então, se a gente está falando de governança, a gente pode ter o data map lá do Purview trabalhando o processo de mapeamento e tagueamento dos meus dados no meu banco de dados.
Então, o Purview, pessoal, não serve só para rotular e fazer DLP no 365. É muito mais do que isso. A gente consegue trazer os nossos metadados do nosso banco de dados para o Purview e mapear essas informações também. Porque a partir disso, obviamente, os modelos de inteligência artificial vão herdar essas informações. E aí a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito mais segura e com muito mais governança. Então a gente não está mais agora pensando em como é que eu faço a segregação do meu SharePoint por grupos. Não. A gente está falando agora de expor um modelo de inteligência artificial dentro de uma aplicação. Uhum. E a tomada de decisão desse modelo de inteligência artificial, ela pode ser diferente baseado no usuário 1, 2 ou 3 que starta esse fluxo, né? Não só no chat, não só na É conversa isso chat aí. 1 a 1, mas o fluxo todo de uma aplicação. Se foi o usuário que mandou um e-mail, que startou o workflow, que bateu no agente, que blá blá blá, vai agir de um jeito, porque esse usuário tem N permissões que o Purview vai herdar. Se o usuário 2 for um gerente, um diretor, tem mais permissões, todo o fluxo vai se comportar de uma forma diferente, porque o dado está tagueado e vai respeitar as permissões dessa outra pessoa. Então, é todo um ecossistema que a Microsoft traz para o jogo, que não é só o Purview, não é só o modelo GPT, Grok, FI, etc. aqui, a gente está chamando uma API e está respondendo um textinho. Não é isso, pessoal. É muito mais. Como eu falei para vocês. Então, a gente tem o Defender for Cloud, monitorando em tempo real o nosso recurso no Azure, entendendo se a gente está tomando algum ataque nesse recurso, se a gente está superexpondo esse recurso, se a gente tem alguma recomendação para melhoria da postura de segurança desse recurso. E um ponto interessante aí, Fábio, eu não sei se você quer mostrar mais alguma coisa, mas eu queria compartilhar o Purview com o pessoal aqui, para o pessoal dar uma olhada. Só para concluir aqui do AI Foundry, eu te libero a tela. Claro. Uma coisa interessante que você pode usar IA para criar IA, né? Então, eu fiz, por exemplo, você comentou aqui do RBAC, né? E perceba que eu usei o próprio Copilot dentro do AI Foundry para trazer informações já com as origens, né? Que ele usou para poder me explicar como fazer essa integração. E você trouxe um ponto bem interessante. Tudo que é feito no AI Foundry é feito dentro do Azure. Então, a criação de modelos, o provisionamento de recurso, tudo vai para dentro do Azure, né? Então, o Azure hoje, ele é a nuvem Microsoft, né? Ele tem presença em mais de 70 regiões no planeta. Tem uma fibra dedicada, mais de 300 mil milhas de fibras dedicadas só para a estrutura, para a infraestrutura do Azure. Inclusive, tem muitas soluções de empresas grandes. Por curiosidade, também o ChatGPT inteiro roda dentro do Azure, né, do AKS ali, são mais de 4 mil nós dando conta de responder com GPUs, né, as transações diárias do ChatGPT. Então, é uma plataforma robusta, segura, que tem toda essa camada de segurança e governança que você comentou aqui. Então, pessoal, é a ferramenta mais completa de inteligência artificial do mercado. A Microsoft está investindo muito pesado nesse tema. A ideia é agilizar a criação de agentes para solucionar problemas, para interagir rapidamente com aplicações, né? E os agentes, a inteligência artificial hoje, ela consegue interpretar voz, vídeo, imagem e texto. Então, não é simplesmente um chatbot. Existem soluções complexas que usam inteligência artificial para acelerar e para agilizar ali, seja a produtividade de pessoas ou de trazer um retorno maior aí para as empresas, tá? Então, com isso, eu encerro aqui compartilhando a minha tela. Tá, Otávio? Segue aí. Boa. Eu vou compartilhar aqui o Purview, pessoal, só para vocês darem uma olhada. Quando vocês estiverem vendo aí, me avisa. Acho que já chegou, né? Já. Chegou, beleza. Aqui, o Purview, ele não só serve para fazer DLP, fazer tagueamento de arquivo dentro do SharePoint, como muita empresa usa. Não é só isso. Dentre outras capacidades, a gente tem dentro do Purview o Compliance Manager. Compliance Manager é algo muito, muito relevante quando a gente está falando de inteligência artificial. A gente está falando, por exemplo, de ISO 42001, que é uma das ISOs mais relevantes quando a gente está falando de governança a nível de inteligência artificial. E não por apenas um acaso, ela está aqui disponível para a gente gerar um assessment do nosso ambiente, seja ele do Microsoft 365, todas as soluções de low-code, mas principalmente aqui do Foundry também, dos modelos que a gente tem dentro do Foundry, e entender em cima de cada uma dos requisitos que essa ISO nos traz, como a gente pode melhorar o nosso processo. Não só tecnicamente. Então, aqui a nível de processo corporativo, mas também a nível da minha solução.
A gente está falando de algo de fim a fim, pessoal. Não é só pegar, abrir o Foundry e começar a subir modelo. A gente está falando de processo. E como a Microsoft nos ajuda do início ao fim, né? Então aqui, por exemplo, eu subi isso aqui agora há pouco, eu não tenho muitos, nesse ambiente aqui, muitos modelos, mas eu tenho, por exemplo, uma lista de ações de melhoria que eu posso fazer no meu ambiente. Todas possíveis, porque eu não subi esse ambiente com muitos guarda-redes. Mas aqui eu tenho algumas visões a nível de permissões, roles e tudo mais. Eu tenho aqui um pouco a nível de rede, eu tenho coisas a nível aqui de monitoramento dos recursos e ciclo de vida desses recursos. Então aqui, a nível de acesso ao Foundry, então não é só, pessoal, a plataforma que eu posso dizer assim, para subir os modelos. Eu tenho também o meu Purview apoiando no processo de tagueamento dos meus recursos quando eu faço um possível RAG na minha solução. Eu tenho o gerenciador de conformidade, o Compliance Manager aqui, me apoiando a como eu fico em conformidade, por exemplo, com a ISO 42001, ou outras ISOs também, né, LGPD, etc. Né? Então, por exemplo, eu cliquei naquela ação de melhoria e ele me traz aqui, poxa, como é que eu posso apoiar isso? Como é que eu posso implementar isso? Cara, a Microsoft recomenda que use RBAC nos recursos do Azure, blá, blá, blá. Como é que eu faço isso? Cara, você vai fazer isso aqui, ó. Tá aqui, passo a passo. Você coleta a evidência de que você fez isso e deixa aqui de histórico. Seja um documento, seja um portal, etc. Por quê? Passou uma auditoria daqui a 5 anos e você precisa provar que você implementou essa ação de melhoria, tá aqui a evidência, o Purview te apoia nesse processo de auditoria. Você deixa de ter os processos descentralizados. Então eu tenho a minha inteligência artificial nativamente integrada ao meu Purview, que vai fazer a leitura em tempo real do meu ambiente. Então ele vai entender se eu tive uma ação de melhoria, se eu ajustei recurso A, B, C e D, e quando eu rodar um novo assessment no ambiente, eu já tenho isso já atualizado. Numa visão geral, é óbvio que tem coisas que não são necessariamente associadas a technique da coisa, né? É processo mesmo, é coisa que eu tenho que dentro de casa ajustar, e aí eu preciso manualmente imputar aqui na solução, mas ela já está lendo todo o meu ambiente. E um outro ponto que eu queria deixar de forma muito clara para a gente aqui, pessoal, tá? É que a gente tem, a nível dessas avaliações, estou tentando conectar um pouco os mundos, não só a ISO 42001. A gente tem avaliações a nível de LGPD, por exemplo, eu posso selecionar uma regulamentação aqui, algumas são premiums, outras são gratuitas. Pessoal, eu tenho diversas regulamentações aqui, diversas do Brasil, por exemplo, falando quando a gente fala de LGPD, GDPR, CIS, eu tenho, pessoal, vários e vários frameworks de governança que o Purview me apoia. E ele me apoiando nisso, ele está me apoiando no processo de governança da minha inteligência artificial. Né? A Software tem trazido para o mercado um cenário muito interessante de que a inteligência artificial é como se fosse um novo colaborador nos nossos processos. É mais um novo colaborador, mais um novo colaborador, mais uma nova equipe, né, nos nossos processos, né? É o colaborador digital que a gente tem aqui agora. Então, o Purview nos apoia nesse processo e outro grande diferencial é a integração nativa, e aqui eu vou só para o compartilhamento, porque já não faz mais sentido, mas a integração nativa que o Azure AI Foundry tem com os recursos de colaboração do Microsoft 365. Isso é muito interessante. A gente não está falando que a gente precisa necessariamente subir uma aplicação, hospedar essa aplicação num serviço de container, e blá, blá, blá. Não, pessoal. Às vezes eu dou 2 cliques dentro do Foundry e eu faço deploy disso dentro do Teams. Usando os serviços de comunicação do Azure, usando as integrações das APIs nativas do M365 e do próprio AI Foundry. Então a gente pode estar subindo um agente aqui no Foundry e com 2, 3 cliques a gente faz um deploy dele dentro do Teams, por exemplo. Ou eu posso já conectar as APIs do Graph, por exemplo, e com 2, 3 cliques eu já estou monitorando meus e-mails em tempo real, ou os e-mails de uma caixa específica, ou eu estou integrando com o meu SharePoint, ou eu estou integrando com o Power Automate, Logic Apps, toda a capacidade low code também que tem dentro do 365, não é o foco aqui, mas tentando conectar um pouco as coisas. Não é só pro code, não é só aquela coisa que a gente olha aquela tela preta cheia de código e eu tô longe daquilo, não, pessoal. Vocês viram que o Foundry, o Fábio deu 4, 5 cliques e subiu um agente. E tava ali, é óbvio que tem N parâmetros que a gente precisa subir, guarda-redes, segurança e tudo mais. Mas deu 3, 4 cliques e estava a gente pronto. Né? É uma plataforma onde está tudo integrado. Eu tenho governança, com Purview, eu tenho segurança com Defender for Cloud, Defender for AI também, uma nova plataforma que tá chegando aí, né? Outro Defender, dos 100 mil Defenders que tem por aí, Defender for AI. Associado também com AI Foundry, mas nada disso vai substituir, pessoal,
uma consultoria de qualidade, aí o jabá da Software One aqui, mas nada disso vai substituir uma consultoria de qualidade e pessoas capacitadas no processo de adoção da inteligência artificial, né? Então, bom, não sei se tem dúvidas, se o pessoal quer colocar alguma dúvida aqui, a gente tem 4 minutos, mas aqui a gente está querendo mostrar para vocês, pessoal, a plataforma existe, a solução está pronta, no entanto, a gente precisa também apoiar os nossos clientes no processo. A gente falou de ROI, a gente falou de construção de business case, a gente falou de POC, tudo isso, pessoal, a Software One consegue apoiar vocês, do início ao fim. A gente tem time capacitado em ProCode, IA com AI Foundry, Low Code, com Copilot Studio, M365 Copilot, time que entende de GitHub, time que entende... Pessoal, tudo um pouco aqui, nós somos um dos maiores parceiros da Microsoft globalmente, então a gente tem time para tudo aqui, né? A Software é muito conhecida por licenciamento, né? Software One, mas nosso time de serviço é um time muito, muito capacitado, que tem, além de muitas certificações, mas é um time que, um dos grandes diferenciais é que o nosso time é gostoso de trabalhar com eles. Não é aquele time técnico que fica ali desenvolvendo loucamente, resolve o problema, mas é chato o desenvolvimento do processo, do projeto. Além da gente ter um time muito bom tecnicamente, a gente tem um time muito bom de se lidar. Então, não construímos blocos rapidamente nos projetos, a gente tenta sempre trabalhar de forma bastante interessante junto com os nossos clientes, tá bom? Sérgio, quer finalizar? Opa, Fábio, mais algum ponto? eu acho que é isso. E se vocês quiserem também conversar sobre o que o meu segmento está fazendo de inteligência artificial, a gente já tem inúmeros cases, a Microsoft também já tem muito case publicado. Os que não estão publicados a gente pode falar sobre, mas não pode falar o nome da empresa e tudo, mas a gente consegue discutir ali o que as empresas estão fazendo, porque essa dúvida inicial aí, por onde eu começo? O mercado está tendencioso aí para esse lado, faz sentido e talvez começar a discutir sobre isso. Eu acho que pelo menos para bater um papo a gente está aqui também para a gente entender como pode ajudar ou a gente consegue fazer esse guia inicial pelo menos para que vocês comecem a pensar isso, porque eu imagino que muitas empresas, por ser algo caro, como o Fábio comentou, não tem budget para esse ano, mas é alguma coisa para o ano que vem, então a gente já pode começar a discutir alguma viabilidade, buscar algum caso de uso viável, né, para isso. No final das contas, temos 2 minutinhos. Eu acho que a gente conseguiu passar por muita coisa legal. Eu acho que o recado final é a vantagem do AI Foundry é você ter a parte de compliance, a parte de segurança, conectividade, seja externa ou que interna, banco de dados, então você consegue ter um monitoramento em tempo real, inclusive utilizando inteligência artificial para monitorar a inteligência artificial, isso é muito legal, então tem que ir para o lado inteligente da coisa, faz super sentido. Então o ecossistema está pronto. O Quick Win é muito mais tangível usando aqui as ferramentas da Microsoft, porque ela tem um ecossistema 360 e olha para todos esses aspectos, e você consegue se justificar caso alguém de segurança te questione, alguém jurídico te questione, porque mostrou LGPD, enfim, a gente sabe que a gente tem esses steps para passar e fica muito fácil de você justificar um investimento usando Azure AI Foundry. No final das contas, gostaria de agradecer o Otávio, gostaria de agradecer também o Fábio por ter disposto aí o tempo a gente sabe que a agenda aí dos arquitetos de inteligência artificial nesse momento deve estar muito concorrida, então obrigado por estar aqui com a gente, Fábio, e agradecer também o pessoal que está assistindo aí. Para quem mandou dúvidas, a gente vai responder aí quando possível, tá, pessoal? Então fica com vocês aí, Otávio e Fábio, e eu vou me despedindo aqui também de vocês. Muito obrigado, pessoal. Só para fechar aqui da minha parte, pessoal, agradeço mesmo o tempo aqui hoje, agradeço o investimento de todos estarem com a gente. É um baita prazer, enquanto Software One, a gente poder apoiar os nossos clientes, né? E direcionar vocês para o QR Code que está aqui do lado. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para discutir um pouco disso tudo que a gente falou aqui hoje, lê esse QR Code, você vai chegar no landing page da Software One, 2, 3 perguntinhas, nosso time vai entrar em contato com você para a gente poder sair do outro lado e fazer desse possível caso de uso que você tenha uma solução, de fato, que vai trazer resultado para o seu negócio, vai fazer um grande diferencial no seu negócio. Tá bom? Fábio? Pessoal da Software One, muito obrigado pelo convite. Espero que tenham gostado, espero ter podido compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento com vocês. Contem comigo aí, no apoio nessa parceria. A Microsoft super recomenda a Software One
como um parceiro especialista em soluções de inteligência artificial. Então, sempre que necessário, pode contar comigo também para eventos semelhantes. Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu, gente. pessoal. Tchau, Até tchau. logo. Tchau, tchau. Valeu, até logo.